Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, o livro escrito por Srila Vrindavana Das Thakura, traduzido e comentário por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo esse capítulo 19 do Madhya Lila por orientação de Srila Acharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui durante a transmissão. Vamos continuar então a leitura. Deixe-me ver onde eu parei aqui. Continuando aqui o comentário de Prabhupada sobre o verso. Vamos ler o verso para compreender, e aí o comentário de Srila Swami Maharaj Prabhupada. O verso diz assim: entre milhões e milhões de tais homens sábios, talvez um realmente liberte-se mukta do mundo material. Entre milhões de tais pessoas liberadas, é muito difícil encontrar um devoto puro do Senhor Supremo Sri Krishna. É aquele verso que talvez eu tenha falado ontem, Srila Acharya Maharaj sempre fala isso, esse verso de 10 milhões de karmis, trabalhadores que usam o dinheiro para desfrutar dos sentidos, 10 milhões de karmis, um é uma pessoa sábia. De 10 milhões de sábios, um vai conseguir a liberação do mundo material, mukta, e de 10 milhões que conseguem a liberação do mundo material, um é um devoto de Krishna. Então esse é o verso. Agora tem um comentário de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele fala assim: o Srimad Bhagavatam diz que, devido ao seu pobre fundo de conhecimento, os gyanis, na realidade, eles não são liberados, embora pensem que o sejam. A perfeição do conhecimento culmina quando alguém chega à plataforma de conhecimento da Suprema Personalidade de Deus. Brahmenti Paramatmeti Bhagavan Iti
Shabadiate. Esse é o verso. Então esse verso diz assim: a verdade absoluta é descrita como Brahman, Paramatma e Bhagavan. A verdade absoluta ela é descrita como Brahman, Paramatma e Bhagavan. São as três porções de Deus. Enquanto não atingirmos a plataforma de conhecer a suprema personalidade de Deus, o conhecimento do Brahman impessoal e da superalma, ele será imperfeito. Então, a pessoa tem que conhecer a suprema personalidade de Deus, o Bhagavan. Quem conhece somente o Brahman, quem conhece a superalma, Paramatma, é imperfeito isso. Porque nós, Gaudiya Vaishnavas, nós queremos o Bhagavan. Os Gyanis querem o Brahman. Os yogis, eles querem o Paramatma. Mas o Gaudiya Vaishnavismo quer atingir o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E esse é o conhecimento perfeito. É o conhecimento total. Nem o personalismo, nem a yoga mística. É a Bhakti Yoga, a devoção a Deus. Portanto, este verso diz claramente, tem um verso aqui que fala assim: aqueles que buscam o conhecimento, o Brahman impessoal ou o Paramatma, localizado de certo são aceitos como liberados, mas devido ao seu conhecimento imperfeito, eles são descritos no Śrīmad Bhagavatam como Vikultima Manina, porque o seu conhecimento é imperfeito. O seu conhecimento, o seu conceito de liberação, ele também é imperfeito. O conhecimento perfeito é possível quando alguém conhece a suprema personalidade de Deus. O Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29, ele confirma isto. Aí tem o verso do Gita, capítulo 5, verso 29, que diz assim: os sábios, conhecendo-me, Krishna fala, os sábios conhecendo-me como a meta final de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, libertam-se das dores, das misérias materiais. Os karmis, os gyanis e os yogis, eles continuam as suas pesquisas, mas até que a busca seja concluída, ninguém poderá alcançar a paz. Veja só, os gyanis, os yogis e os karmis, eles não vão conseguir a paz enquanto a busca não for perfeita. E a busca perfeita é a busca por Deus. Aquele que busca o Brahman, ele não vai ter paz. Aquele que busca a yoga também não vai ter paz. Somente aquele que busca a Deus, o Bhagavan, ele vai ter paz algum dia, a felicidade plena. Portanto, isso quem está falando é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Portanto, o Bhagavad Gita, ele diz que
pode realmente alcançar a paz quem conhece Krishna. Descreve-se isso no próximo verso. Então, somente aquele que conhece Krishna, ele tem a paz. E a paz, na verdade, a paz plena, somente quem está totalmente rendido a Deus, aquele que tem amor puro por Deus, tem a paz plena. Porque a paz plena, a felicidade plena, é somente aquele que está com a alma entregue a Deus. Todos nós que estamos aqui no mundo material, sujeito às 3 misérias materiais, não pode haver paz onde tem as 3 misérias materiais, fenômenos da natureza, doença física e mental e agentes externos como vírus, bactéria, ácaro, insetos, o ser humano, animais que estão sempre nos oportunando. Não pode haver paz. A paz existe naquele que está em nirguna, sem modo material. Ele está livre de tudo isso. Ele está livre das misérias materiais. Esse tem a paz plena, esse tem a felicidade plena. Então, como diz aqui, o Gyani, o Karmi e o Yogi, ele nunca vai adquirir a paz, porque ele não conhece Deus. A verdade, na verdade, só quem tem paz plena é aquele que conhece Deus, o Bhagavan Sri Krishna. Então, Prabhupada comenta isso, e agora aqui tem um outro verso, continuando a leitura do livro. Acabou o comentário de Prabhupada, e ele fala que esse verso aqui vai explicar mais. O verso fala assim: por não ter desejos, o devoto do Senhor Krishna, não ter nenhum desejo material, o devoto do Senhor Krishna, ele é pacífico. Os trabalhadores fruitivos, eles desejam o gozo material, eles desejam o desfrute dos sentidos. Os gyanis, eles desejam a liberação, e os yogis, eles desejam a opulência material. Portanto, todos eles são luxuriosos e não podem experimentar a paz. Aquele que é luxurioso, aquele que quer desfrutar do sentido, ele nunca vai obter a paz. Por mais que nós estivermos desfrutando dos sentidos, a mente sempre quer mais. Se você desfruta o dia inteiro, a mente vai querer mais e mais e mais. E onde tem desfrute dos sentidos, não tem paz. Então, nem o Gyani, nem o Karmi, nem o Yogi, eles vão conseguir paz. Somente aquele que se rende a Deus, somente um devoto de Deus, um devoto de Krishna, ele consegue paz. E agora tem um comentário bem grande aqui de Swami Maharaj Prabhupada sobre esse verso aqui. Ele começa falando assim: o devoto do Senhor Krishna, ele não deseja nada além de servir a Krishna. É esse o desejo do devoto de Krishna. Mas nós não somos devotos de Krishna. Nós somos aspirantes a devotos. Hoje nós desejamos Krishna, nós desejamos servir Krishna. Não, nós desejamos continuar no desfrute dos sentidos, no desfrute da mente. Todo mundo gosta disso. Todo mundo prefere desfrutar dos sentidos do que servir Krishna. Ainda estamos nesse estágio, mas isso pode ser mudado com a prática devocional. Com a prática correta, dia a dia, isso daí vai sendo mudado, é progressivo. Srila Siddhar Maharaj fala, o caminho devocional, a prática devocional, ela é progressiva. Ela nunca para. Se você faz a prática, você vai ter um avanço. Mesmo no mundo transcendental, a evolução espiritual não para. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Você pode ser um grão de areia em Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana. É o lugar, é o relacionamento de Shantarasa, neutralidade com o Senhor Narayana. É o lugar, é a posição menos elevada do mundo transcendental. Mas é muito elevada em relação a nós. Mas o mundo transcendental é a menos elevada. Mas quem é um grão de areia, uma folha de grama,
qualquer coisa que esteja em Shantarasa com neutralidade com o Senhor Narayana, ele pode evoluir para Dasya Rasa, servidão ao Senhor Narayana. E depois ele pode servir, ele pode mudar, ir mudando de outro plano e para outro plano, onde vive o Senhor Ramachandra, onde vive Krishna em Dwaraka, onde vive Krishna em Mathura. Ele pode ir aumentando seu relacionamento com Deus, até que ele vai algum dia chegar, ele pode chegar a ser um grão de areia em Goloka Vrindavana. Mas aí a pessoa pode pensar, mas um grão de areia em Goloka Vrindavana não é um grão de areia onde vive o Senhor Narayana? Não. Uddhava Maharaj, o melhor amigo de Krishna em Dwaraka, onde Krishna é rei, e Uddhava também é rei, é Uddhava Maharaj, é o grande rei. Ele é o melhor amigo de Krishna em Dwaraka, mas ele quer ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana. Então, ele tem um relacionamento de Sakyarasa com Krishna, a Sakyarasa mais elevada de Dwaraka. Ele é o melhor amigo de Krishna, mas ele quer ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana. Então, uma folha de grama em Goloka Vrindavana é mais elevada do que, é uma alma que tem um relacionamento maior com Deus, do que o melhor amigo de Krishna em Dwaraka. E o Uddhava Maharaj fala, eu quero ser uma folha de grama aqui em Goloka Vrindavana, para a poeira dos pés de lótus das golpes cair sobre mim. Isso está no Śrīmad Bhagavatam, canto 11, o capítulo sobre Bhakti Yoga. Então veja só, o mundo transcendental é assim, nunca para a evolução espiritual, nem aqui na Terra, nem no mundo material e nem no mundo transcendental. Então, mesmo aquele que ainda quer o desfrute dos sentidos, que é como todos nós queremos ainda, não perca a esperança. Não perca a esperança, pratique todo dia, da forma correta que o Guru orienta, e essa luxúria vai saindo de nós. Esse prazer de desfrutar dos sentidos vai diminuindo, a vontade de desfrutar dos sentidos vai diminuindo, a vontade da inveja, você vai diminuindo a inveja, você vai diminuindo a ira, você vai diminuindo a cobiça, você vai diminuindo a loucura de achar que o mundo material é perfeito, você vai diminuindo o ego. Tudo isso com uma coisa só, o serviço devocional. Então, Prabhupada, ele começa, como eu falei aqui, né, um texto bem grande que ele comentou, ele começa falando então, os devotos do Senhor Krishna, eles não desejam nada além do serviço a Krishna. Nós podemos chegar a isso sim. Mesmo as ditas pessoas liberadas, elas são cheias de desejos. Os trabalhadores fruitivos, que é a maioria da população, eles desejam melhores condições de vida. E os guianes, eles desejam ser unos com o Senhor Supremo. Os guianes, eles desejam fundir em Deus, ser um com Deus. Os yogis, eles desejam a opulência material. Os yogis, eles desejam a yoga mística, eles desejam o quê? Ter siddhis, a opulência material. Então todos eles aqui desejam algo que não é como o devoto de Krishna, servir Krishna somente. Todos eles desejam algo para si mesmos. Então os yogis, eles desejam as opulências materiais, as perfeições yogicas, e eles desejam o prestígio. Todos eles são luxuriosos, os karmis, os yogis e os gyanis. Por desejarem algo, não podem ter paz. Krishna, ele apresenta a fórmula da paz
no Bhagavad Gita. Aí tem um verso do Bhagavad Gita que diz o seguinte: caso alguém entenda que caso alguém entenda que o único desfrutador supremo é Krishna, ele realizará todas as classes de sacrifícios, penitências e austeridades a fim de alcançar o serviço devocional a Krishna. Srila Siddhar Maharaj, ele fala, então aqui, aquele que entende que o único desfrutador é Krishna, não somos nós os desfrutadores. Nós achamos que nós que temos que desfrutar, mas não é nós, não somos nós, é Krishna. Aquele que entende isso, ele vai fazer todo o sacrifício da sua vida para deixar Krishna feliz, para servir Krishna, para dar o desfrute a Krishna. E o dia que Krishna mais gosta de desfrutar é o Ekadashi. Por isso a gente no dia de Ekadashi, a gente quer aumentar o serviço. Aquele que compreende que não é você, não sou eu que temos que desfrutar, ele vai fazer de tudo para deixar Krishna desfrutar. Krishna é o único desfrutador, não somos nós. Nós só estamos no mundo material porque nós quisermos desfrutar. E nós não conseguimos sair do mundo material porque a gente ainda quer continuar a desfrutar. E como disse lá Srila Maharaj, quanto mais a gente desfruta, mais a gente vai querer desfrutar. Não existe um enjoo. Ninguém enjoa de desfrutar. Você fala, não quero mais desfrutar, enjoei. Agora eu quero servir Deus. Não, isso não existe. Quanto mais você desfruta, mais você vai querer. Quanto mais você come, como disse Srila Maharaj, mais você vai querer comer. Quanto mais você quer comer comida gostosa, cada vez mais você vai querer comer comida gostosa. Quanto mais você faz sexo ilícito, mais você vai querer fazer sexo ilícito. É assim que acontece. Quanto mais você joga, mais você vai querer jogar. É o vício. Nós no mundo material conhecemos como vício, a compulsão. Aí a pessoa fala, eu sou compulsivo. O que é a compulsividade? Você quanto mais faz, você mais quer. Quem usa droga, cada vez vai querer usar mais. Por quê? Porque tem algumas drogas também que ela tem um efeito de resistência. Você fica num estado que todo mundo quer atingir, quem usa droga. E depois, a mesma quantidade, a mesma dose de droga não vai te fazer aquele efeito. E aí você quer aumentar a dose para ter aquele mesmo efeito. A morfina também é assim. O analgésico poderoso, a morfina, ela cria resistência. Então o corpo ele se adapta. Como uma pessoa que toma café. Se você está anos e anos e anos sem tomar café, você toma café, você vai ficar muito agitado. Mas as pessoas tomam café como quando tomam água. Dá uma agitação? Sim, dá uma agitação, mas não tanto quanto se você não tiver acostumado. Então é isso que Prabhupada, Bhaktivedanta, está dizendo aqui. O único que tem paz realmente é aquele que serve Deus e aquele que compreendeu que o único desfrutador é Krishna. Ninguém mais. Não é para nós. Esse mundo material não é para nós. Esse mundo material é para nós servirmos Krishna e sairmos daqui. Esse mundo material é para nós amarmos Deus. O mundo material foi criado porque nós quisemos desfrutar. Então Krishna falou, tá bom, você quer desfrutar? Então você vai desfrutar no mundo material. E aí ele criou o mundo material, através do Senhor Brahma. E para sair daqui dessa prisão do desfrute, porque o desfrute material é uma prisão. A pessoa que não desfruta, ela fica irada. Krishna fala no Bhagavad Gita, o motivo da ira, o motivo da raiva, é que você não está desfrutando isso da raiva. Nem da mente, nem dos sentidos. Então, se você podar o desfrute dos sentidos somente através da inteligência, você vai ficar com raiva e pode chegar até a loucura. Por isso a Bhakti Yoga é importante, ela vai levar você para tirar essa vontade de desfrutar, além do que você não vai ficar irado. Por quê? Porque você vai ter o gosto superior. Porque todo mundo quer desfrutar. Todo mundo quer ser feliz.
E aí a Bhakti Yoga, ela vai te dar uma felicidade superior ao desfrute dos sentidos. E você vai largando gradativamente tudo que você gosta hoje, que é desfrutar dos sentidos. Então, nós temos que compreender, a primeira coisa é compreender que tudo é para Krishna. Tudo, desfruta dele. Krishna é o ser supremo, o proprietário de todos os mundos materiais. Portanto, através de todo o universo, ele é o único desfrutador e o beneficiário. Ele é o único amigo que pode realmente fazer o bem a todas as entidades vivas. Somente Deus pode fazer o bem a todos. Por isso é muito simplório, é muito aquele que quer ajudar. Eu quero ajudar o próximo, mas materialmente você não vai conseguir. Isso daí é provincianismo. Silatya Maharaj falou, você fala, eu ajudo a minha família, você é provinciano. E a outra família, você não liga para o outro? Ah, eu abracei a causa, uma causa material em relação, por exemplo, sei lá, qualquer causa que cause sofrimento ao outro. Eu abracei a causa do não racismo, por exemplo. Tá, e as outras causas? Do racismo você abraçou. E a causa daquele que prejudica a mulher, o machista, você vai abraçar essa também? Tá bom, você abraçou a causa contra o machismo, a causa contra o racismo. E as outras causas? Não tem como abraçar todas as causas materiais. Isso é uma visão errada. Então, Krishna é o único que pode servir todo mundo. Krishna é o único que pode dar para todos. Por isso a gente servindo Krishna, ele distribui isso para todo mundo. É como a chuva. O sol, ele tira a água da terra, ele evapora a água. O calor do sol evapora a água. E aí depois, o que acontece? A chuva distribui essa água em todos os locais. Então um lago que está lá, somente o lago tem água, o sol vai lá e tira a água do lago com o calor, com os raios solares. E aí com a chuva distribui para outros lugares, não somente para aquele lago. Essa é uma analogia que é feita. Então Krishna, se você serve Krishna, ele vai dar tudo para todo mundo, de acordo com o que nós merecemos. O único amigo que pode realmente fazer o bem a todas as entidades vivas é Krishna. Quem compreender Krishna, imediatamente ele fica sem desejos, niskama. Aquele que compreende Krishna, ele perde os desejos materiais dos sentidos, pois um Krishna Bhakta, um servo de Krishna, ele sabe que, sob todos os aspectos, o seu amigo e protetor é Krishna, o qual é capaz de fazer qualquer coisa para os seus devotos. Krishna faz qualquer coisa para os seus devotos, mas, como eu falei, nós não somos devotos ainda. Krishna, ele é o escravo do devoto. Ele quer dar tudo para o devoto, mas nós não somos devotos ainda. Então, o Guru genuíno, Krishna quer dar tudo para ele, mas o Guru genuíno não aceita nada de Krishna. Krishna diz que, ó filho de Kunti, declara ousadamente que o meu devoto jamais
perece. Como Krishna garante isso? O devoto, ele vive em Krishna e não tem nenhum desejo de benefício pessoal. O devoto de Krishna, ele não quer nada para ele, nenhum benefício pessoal. Já que o amparo do devoto é o próprio Krishna, a própria bondade plena, porque deveria o devoto desejar obter algo bom para si mesmo? Por que o devoto, por que nós temos que desejar algo para nós mesmos? Essa é a pergunta que Prabhupada faz aqui. Por que isso? A sua única ocupação é satisfazer o Senhor Supremo, prestando-lhe serviço ao máximo possível. O Krishna Bhakta, o devoto de Krishna, nada deseja para si mesmo, para o seu benefício próprio. Ele é completamente protegido pelo Supremo, pelo Senhor Krishna. Krishna protege o seu devoto. Bhaktivinoda Thakura, ele diz que não tem desejos, pois Krishna, ele protege em todas as circunstâncias. Isso não quer dizer que ele fica esperando alguma coisa, alguma ajuda de Krishna. Ele simplesmente depende de Krishna, assim como uma criança, ela depende dos seus pais. A criança, ela não fica o tempo todo esperando serviço dos seus pais, mas, mesmo assim, ela está sempre protegida. Isso chama-se Niskama. Niskama quer dizer ausência de desejos. Então, Krishna está protegendo o devoto dele. Novamente eu vou falar, nós não somos devotos. E o que é proteger? Proteger, quando é dito que Krishna protege, não é proteger o devoto de um acidente, não é proteger o devoto de uma doença. Não, isso daí é material. Krishna protege a nossa alma. Krishna protege, na verdade, a alma do devoto dele. Nada vai faltar para o devoto. O próprio Krishna leva comida para o devoto. Nós temos vários casos já nas escrituras falando isso. Aquele que se rende a Deus, ele tem que saber, ele se rende a Deus, ele sabe que Krishna vai protegê-lo. Então, uma pessoa, por exemplo, aquele que vai morar num templo, aquele que larga a sua vida familiar, aquele que larga o seu trabalho, ele fala, vou morar no templo, eu quero servir somente Krishna. Nunca vai faltar comida para você. Se você fizer isso, Krishna fala, nunca faltará a praçada. Nunca vai faltar um lugar para você morar. Você não tem que se preocupar quando você ficar velho, quando você ficar doente. Krishna faz o arranjo. É essa a proteção que Krishna dá. Então, aquele que tem alguma vontade, mas tem medo, não tenha medo. Não tenha medo, porque Krishna protege. O próprio Krishna fala isso. O próprio Guru fala isso. Tem uma história de uma devota, ela está há 38 anos rendida à missão. O nome dela é Bimala Devidasi, ela mora nos Estados Unidos, em Soquel. 38 anos rendida, largou a família, largou o emprego bom que ela tinha aqui no Brasil e foi para lá servir, que foi o que Gurudeva pediu para ela. E quando o pai dela viu Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, o pai dela perguntou, estava preocupado, perguntou para Srila Govinda Maharaj, o que vai ser da minha filha? Ela largou o emprego, largou tudo. O que vai ser da minha filha? O pai perguntou. E Srila Govinda Maharaj olhou para ele e falou assim, o caminho dela, a vida dela é como a minha. Você acha que falta alguma coisa para mim? Gurudeva, Srila Govinda Maharaj falou isso para o pai da Bimala. E aí o pai dela falou, não, eu vejo que você não falta nada para você. Ele falou, então, ela vai continuar no serviço e nada vai faltar.
É isso a rendição. Você tem que confiar que Krishna vai te proteger. Não tem que pensar em nada. Srimati Maharaj fala, não pense em nada. A única preocupação que você tem que ter na vida é servir Deus. Todo o resto é Ele que controla. Krishna é o controlador supremo. Ninguém controla nada. Você pode guardar na sua vida dinheiro, muito dinheiro, para a sua velhice, mas se Krishna, se for o seu karma, o dinheiro não vai aliviar o seu sofrimento. Nada vai aliviar o sofrimento. Então Krishna protege. E Prabhupada está deixando claro aqui, nesse comentário que ele fez, a ausência de desejo. O devoto de Krishna, ele não deseja nada, ele tem ausência de desejo. Embora os karmis e os gyanis e os yogis, eles tentem satisfazer os seus desejos realizando diversas atividades, isso nunca lhes traz prazer completo. Aquele que desfruta dos sentidos, os gyanis, os karmis e os yogis, eles nunca vão ter o prazer completo. Nunca vão ter a satisfação completa. Os karmis, eles podem trabalhar, arduamente para adquirir muito dinheiro, mas tão logo obtenha esse dinheiro, ele desejará mais e mais dinheiro. Para os karmis, o desejo é interminável. Quanto mais o karmi consegue, mais ele deseja. Os gyanis, eles não conseguem ficar sem desejos, pois a sua inteligência não é lúcida. Eles desejam fundir-se na refulgência, na energia marginal de Deus, do Brahman. Mas, mesmo que eles se elevem a esta plataforma do Brahman, isso não os satisfará. Existem muitos gyanis ou sannyasis que abandonam o mundo julgando-o falso, mas após receberem sannyasi, eles voltam ao mundo para dedicarem-se à política ou à filantropia, ou para abrirem escolas, hospitais. Isto significa que eles não puderam alcançar o verdadeiro Brahman, Brahma Satyam. Eles são obrigados a descer à plataforma material para dedicarem-se às atividades filantrópicas. Desse modo, voltam a cultivar os desejos e, ao esgotarem-se tais desejos, eles passam a desejar outras coisas. Portanto, os gyanis, eles não podem tornar-se niskama, sem desejos. Tampouco podem os yogis ficar sem desejos, pois eles desejam perfeições yógicas a fim de demonstrarem algumas proezas mágicas, os siddhis, e guardarem popularidade, querem fama e poder. As pessoas, elas reúnem-se em torno desses yogis, os quais eles ficam desejando ser cada vez mais adulados, cada vez mais aplaudidos. Por abusarem do seu poder místico, eles caem
novamente na plataforma material. Não lhes é possível tornarem-se niskama sem desejos. Concluindo, apenas os devotos de Krishna, satisfeitos com o simples serviço ao Senhor Supremo, eles podem realmente tornar-se livres dos desejos. Portanto, está escrito Krishna Bhakta Niskama, já que o Krishna Bhakta, o devoto de Krishna, ele satisfaz-se com Krishna, não há possibilidade de ele cair. Então o devoto de Krishna, ou realmente o devoto, não nós não somos devotos, mas o devoto de Krishna, ele nunca vai cair. Por isso é dito, um devoto puro de Krishna, ele nunca cai, ele não quer nada, ele não deseja nada material. Um guru genuíno, ele nunca vai cair. O guru genuíno não deseja nada material, ele está satisfeito somente servindo Deus. Somente no serviço a Deus, o guru genuíno está satisfeito. Um devoto puro de Deus, ele se satisfaz somente servindo Deus. E como foi dito aqui, um karmi, ele deseja cada vez mais. Se a pessoa tem dinheiro, ela quer cada vez mais dinheiro. A gente vê isso. A pessoa tem um imóvel, ela quer mais imóveis. A pessoa, ela tem um iate, ela quer mais coisas. Depois ela compra um helicóptero. Depois do helicóptero, ela quer ter um jatinho. Depois do jatinho, ela quer isso e ela quer aquilo. Isso é um karma. O Gyani, ele quer se fundir no Brahman. Aquele que quer o conhecimento, ele quer se fundir no Brahman. Mas também não para. Nunca para o desejo dele, o desejo de desfrutar. Os desejos continuam. E o yogi, como foi dito aqui, ele quer fama, ele quer poder, ele quer aparecer, ele mostra um asana que ele faz que ninguém faz. Ele quer o poder místico, os 8 siddhis. E aí ninguém consegue levitar, e ele consegue levitar. E alguns ganham dinheiro com isso, além de tudo. Então ele quer fama, ele deseja isso. Somente tem niskama, aquele que não quer desejo, aquele que é um devoto de Krishna. Porque o desejo dele é servir Krishna. E ele servindo Krishna, ele está feliz. Ele não quer mais nada do que servir Krishna. Vamos ver se alguém aqui fez alguma pergunta, algum comentário. Hoje, basicamente, lemos bastante o comentário da Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Basicamente, a aula hoje foi em cima dos comentários de Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Mas comentários de um devoto puro, claro, como ele é. Comentários muito bons de Sri Bhaktivedanta, um devoto puro. E claro que o que ele fala vai corroborar com o que fala Srila Siddhar Maharaj, com o que fala Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Bhakti Maharaj, porque todos eles são devotos puros. Então, um colabora com o outro, um confirma o que o outro falou. É assim que funciona. Muito importante essa aula hoje para nós compreendermos que a paz só virá com a exclusividade do serviço a Deus. E aí não teremos mais os desejos materiais, não teremos mais essa luxúria, essa vontade de desfrutar dos sentidos. Por enquanto ninguém fez nenhum comentário, ninguém fez nenhuma pergunta. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã, continuaremos a leitura aqui do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. E hoje à noite vamos ler o Sri Chaitanya Bhagavata, como todo sábado estamos lendo Sri Chaitanya Bhagavata. Vamos continuar hoje no capítulo 7,
Começamos o capítulo 7 a semana passada, sábado passado, e hoje vamos continuar. E não esqueçam que sexta-feira que vem é o Festival do Aparecimento de Sri Nityananda Prabhu. Participem presencialmente ou online, quem não pode vir. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta-vrinda. Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Vinanath Visapura. Jai Vinanath Visapura. Jai Gosai Jaguni Dharada. Jai Gosai Jaguni Dharada. Santagala Pada Renu Mola Panchala. Jai Charana Devi Bhakta Deva. Janame Janame Bholare Jai Gosai Jai Braji Vainavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Kata. Anande Mola Hari Krishna Vrindavan. Anande Mola Hari Krishna Vrindavan. Guru Vaishnava Pade Madhuriyama. Guru Vaishnava Pade Madhuriyama. Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada. Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna
Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão, da live. Nós temos conosco aqui hoje o Ishan Krishna Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, o Rimon Ghosh Prabhu, Vijayaksha Prabhu, a Malini Devidasi, Vishaka Devidasi, a Shrimati Devidasi também. Então, agradeço a presença de todos. Enquanto isso, vocês vão ver aqui o altar. Eu vou ver se tem mais alguém aqui que participou da transmissão no outro aparelho. São só essas pessoas mesmo. Então, bom dia a todos. Andavati Pranam. Não esqueçam que hoje é sábado. O programa começará